Olá, meus caros, tudo bem? Professor Ita aqui novamente. Vou pegar hoje os meus vários anos de pesquisa e tentar aplicar aqui, hein, gente? Tá? São mais de 10 anos fazendo pesquisa já. E o interessante é o seguinte, é o objetivo da nossa aula. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula, que é a parte interessante, que é o que vocês querem saber, né? É como que faz um bom título acadêmico, tá? Essa é uma aula que é muito importante, que você pode, por exemplo, guardar isso que eu vou falar para a tua vida ao redor da sua produção acadêmica, seja em resumo, seja em artigo, resumo expandido, o que for, como também é algo que você vai utilizar no seu TCC, quem sabe no mestrado, quem sabe no doutorado, tá? Vamos lá. Então, são algumas dicas, né, de como fazer um TCC perdão, como que você vai fazer um título de qualidade. Primeira dica que eu daria para você, gente, é não colocar o E. Pelo amor de Deus, não coloca o E, tá? Não coloca o E. Ah, e tananã. Não. Ah, o princípio e outro princípio. Não. Tá? A análise do e. Por que não? Vamos lá, vamos entender. Porque na hora que você coloca o e, representa mais. Quer dizer que sua pesquisa não está pesquisando só isso, está pesquisando isso também. Ou seja, você não tem foco, tá? Você não tem foco, não está bem delimitada a sua pesquisa. Porque uma pesquisa bem delimitada, ela não tem o e. Ela não está trabalhando dois problemas, que às vezes não tem nada a ver. Você vai trabalhar um problema só, tá? Uma boa pesquisa é uma pesquisa que se volta para um problema só, tá? Então, o E é um erro grave no seu título, perfeito? Um erro grave no seu título. Eu até separei, por exemplo, alguns artigos aqui para comentar, tá? Uns títulos aqui para comentar. Por exemplo, a inobservância do direito constitucional e do direito penal, ou seja, se decide aí, você vai analisar pelo via constitucional ou pela via penal, tá? E é um perigo. Às vezes o aluno coloca, por exemplo, no seu título, já teve um aluno uma vez, se ele assistir esse vídeo, ele vai até recordar, foi me orientando. Eu não, inicialmente na monografia 1, ele não era me orientando. Aí eu dei uma cutucadinha nele de leve, né, na banca, e aí ele pediu para ser orientador dele depois. O professor dele saiu da faculdade, e ele pediu: Rita, eu gostaria que você fosse meu orientador. E fui, tá? Fui porque conheci o trabalho, ele estava pesquisando um tema interessante e acabei aceitando. Bom, apesar que ele mudou, né? Ele mudou de tema depois das minhas cutucadas, ele disse, achou que não estava tão bom assim. Mas assim, gente, ele fazia uma proposta de fazer pesquisa pelo viés constitucional no título dele. E no trabalho dele, ele só falava do penal. Não dava para entender. Aí, no finalzinho, o cara falou, então, num artigo dele, por exemplo, foi que eu assisti inicialmente uma apresentação do artigo, de TIC. E aí, iniciação científica, para quem não conhece. E aí, gente, o que, que aconteceu? Aconteceu de eu observar que de toda a fala dele, tá? De toda a fala dele, praticamente de 15 páginas, 10 páginas era sobre penal. Era sobre penal. E 5 páginas, vamos falar assim, era sobre constitucional. E no título dele falava que era uma análise constitucional. Ou seja, o seu título tem que representar o que de fato o seu trabalho é, tá? O que de fato o seu trabalho é. Por isso que tem gente que fala o seguinte: ah, deixa o título para o final. Isso é interessante para quem não sabe ainda onde vai partir, tá? Por exemplo, eu gosto de ficar preso já ao título que eu escolhi. Se eu escolhi viajar para Cancún, eu não vou para Nova York, eu vou para Cancún, tá? Eu sou assim, mas fique à vontade, tá? Tem gente que primeiro viaja e depois decide o nome da viagem, tá? Fica à vontade aí, tá? Bom, mas vamos lá. Algo que você não deve fazer no seu título, colocar símbolos, mais, VS, o xizinho do versus, coalizão do direito fundamental da saúde, é X, não faça isso, tá? Nós estamos num ambiente científico, e esse ambiente científico tem que ter rigor, tem que ter formalidade, tá? Por isso que o pessoal fica falando aí, às vezes, que a gente do direito não faz pesquisa,
tá? A gente não faz pesquisa. Tem muita gente que fala isso. Mas a ideia é que talvez é pela forma como a gente age com a pesquisa, tá? O título, então, que eu gostaria de mencionar aqui, não vá utilizar símbolos, tá? Não utilize símbolos. Mais vezes, divisão com a questão simbológica, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Bom, algo que eu quero falar também é que as suas palavras-chave têm que estar no título, que são as palavras que representam a tua pesquisa, e como assim não está no título? Tá? Então, pensa que as suas palavras-chave, então, é algo que deve estar no título, tá? Não pense em fazer um título também, por exemplo, muito extenso, tá? Você até cansa já. Antes de começar a ler o trabalho, você já cansou, tá? Também não faça um título tão curto ao ponto de ser genérico. A responsabilidade do médico. Qual responsabilidade? Civil, penal, administrativa, ética? O que você está querendo falar do médico? Tá? Então, o título é algo que você tem que delimitar também. É interessante, às vezes, delimitar quando vai fazer, por exemplo, uma pesquisa histórica, a questão de tempo. Ah, minha análise é dessa data até essa data, tá? O meu recorte é esse. Por exemplo, também, é interessante num título, às vezes, ter o local, porque você está pesquisando o quê? É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Alemanha, tá? Onde que você está pesquisando? Beleza? Onde que você está pesquisando? Professor, é obrigado a ter um subtítulo? Não, tá? Não. Aliás, eu adoro títulos, gente. É um gosto meu, que é tudo de uma vez, pum, sem subtítulo. Eu adoro. Ah, mas os seus trabalhos eu já vi com subtítulo, beleza, tá? Mas pensa que o Orita também tem um orientador que às vezes tem outro gosto. Mas eu adoro o trabalho, então, por exemplo, porque aí você já sabe. Ah, Olita, o que você pesquisa? Eu pesquiso a coerência do direito penal do inimigo com o estado de exceção de Agamben. Pronto. Já sei o que eu pesquiso. Tá? Aí tem 2 pontos, não sei o quê, tá? E esses 2 pontos que você faz, às vezes o subtítulo não pode ir contra uma ideia que não tem nada a ver com o título, tá? Pense assim, que o subtítulo tem que ter uma relação com esse título com toda a certeza da vida. Beleza? Então, essas foram algumas dicas preciosas, né, que eu gostaria de mencionar. Talvez é interessante a gente sempre tomar cuidado também com o português no título. O título, às vezes, a gente de tanto ver, acaba, às vezes, esquecendo uma palavra ou alguma letra ali. Preste muita atenção no seu título. É comum ter erro em título, tá, gente? É muito comum ter erro em título. E o título que você vai fazer é um título científico, acadêmico. Você não vai fazer um título para vender. Uma coisa é a editora falar assim, ah, faça um título para vender. Por exemplo, a minha obra, que é gratuita, né, que eu tenho a intenção de fazer pessoas lerem, ela chama Direito e Fraternidade. Essa é a minha obra, tá? Autoria, download gratuito, quem quiser, só pedir aí na descrição aí, pum, eu mando, sem problema algum. Agora, qual que é a minha fala nesse sentido? Ela não chamava direito e fraternidade quando eu estava realizando ela na pesquisa, ou seja, isso é fruto da minha dissertação de mestrado. Essa minha dissertação de mestrado, então, quando eu pesquisei ela não chamava direito e fraternidade, ou seja, no ambiente acadêmico, no ambiente científico, quando eu fui defender a minha dissertação, ela chama, tá? A construção da fraternidade por meio das disciplinas propedêuticas do curso de Direito no Brasil. Ou seja, olha só, uma coisa é chamar direito e fraternidade, a outra é a construção da fraternidade, da ética da fraternidade por meio das disciplinas propedêuticas do curso de Direito no Brasil. Então, percebam o seguinte, você não vai fazer um título para vender uma obra, um livro, por exemplo, pesquisa direito penal do inimigo, né? O direito indo para o inferno, ponto. Uma análise do direito tratando o inimigo. Não. Pô, pode ser que isso venda horrores, mas a ideia é que academicamente, cientificamente, não é interessante você fazer um título assim, tá? Então evite título genérico, evitem títulos para vender, evitem títulos gigantes que você já enjoou só de ler, tá? Evitem títulos com E, evitem títulos com erro de português também, tá? E evitem títulos sem
nexo, subtítulo e título. E, para finalizar, tá? Faça um bom título. Depois, gente, quiser colocar aí na descrição títulos que você acha, por exemplo, que é viável ou não, né, que você, o professor dá um palpite sobre tal título, não tem problema algum, estou aqui para auxiliá-los, para ajudar, tá? Precisando de mim, lembre-se aí, temos outros vídeos aí que dá para você ter sucesso na sua pesquisa. Até mais, gente, fiquem com Deus.